Olá, mais uma vez. Estou aqui para apresentar um trabalho que se direciona não só às famílias e possíveis, né, conhecidos, pessoas que possam se beneficiar do conteúdo sobre o desenvolvimento na adolescência, essa fase em especial, em particular, que tanto me atravessou, me tocou nesses últimos anos na clínica, porque foi uma população que eu não atendia, passei a atender, né, na pandemia para cá, e, enfim, tem muita coisa a ser dita, e é uma fase que precisa de muita atenção também, né, muitas vezes, por já terem uma autonomia, os adolescentes, é uma fase que muitas vezes as famílias deixam eles de lado, né, então a gente poder olhar um pouquinho melhor para essa fase de desenvolvimento. Então, meu trabalho aqui hoje vai ser para apresentar para vocês mais conteúdos, né, muito próximo, muito embasado também nos primeiros vídeos sobre desenvolvimento da infância, né, e a gente vai focar especificamente na adolescência, tá bom? Espero que vocês possam aproveitar, e mais uma vez peço que vocês curtam e compartilhem se tiverem conhecidos que vocês acham que também podem se beneficiar desse conteúdo, por favor, podem mandar o vídeo para eles, tá bom? Então, vou compartilhar o material aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui a apresentação, né? Então, a gente vai olhar para o desenvolvimento emocional do adolescente. Então, aqui é um guia básico sobre orientação também de pais responsáveis, né, as figuras parentais, que a gente já sabe o que é, em relação a essa fase, certo? Então, vamos lá, né? Então, temos aqui, né, a divisão também que eu fiz para essa fase, né, para falar sobre esse tema. Então, a gente vai falar sobre a adolescência em si, primeiro, definições, que mudanças ocorrem nessa fase do desenvolvimento, o que é identidade, as relações, né, dinâmica familiar, enquanto a adolescência se inaugura numa família, né, ou se apresenta de novo, porque os pais e avós já foram adolescentes, né, figuras parentais em relação a esse momento e os modelos que a gente traz também em relação a esse momento. Processo terapêutico, como ele se dá, né? Aqui é bem parecido com o desenvolvimento infantil, claro, com todo esse olhar para essa fase, certo? Então, vamos olhar aqui para a adolescência, né? Então, o segundo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é essa lei de 1990 do Brasil, essa lei não, é lei, né? Essa lei, a criança, que período que define, né, a criança? Até os 12 anos de idade. A adolescência, ela começa dos 12 e até os 17 anos e 11 meses, né? Então, com 18 já se considera a maioridade, né? Já é adulto, né? Ou jovem, segundo, né, a nossa legislação. E a Organização Mundial de Saúde, que é, vamos dizer assim, um modelo mais geral, né, para todo mundo, para todos os países, traz a faixa de 10 para 19 anos completos. Então, tem uma faixa maior aqui, a adolescência, segundo a OMS, está em praticamente 10 anos, 9 anos aqui na nossa vida, enquanto no Brasil ela já se estende por 5 a 6 anos aproximadamente, né, da nossa vida. E assim, né, aqui é um parâmetro, é um modelo. Quer dizer que quando a pessoa faz 18, 19, ela já não é mais adolescente? Não necessariamente. Em termos legais, não. Mas em termos emocionais, ainda está muito perto, está saindo da fase, tem uma transição. Assim como eu falei naquelas fases de desenvolvimento da criança, né? Não é tão distante assim. Então, segundo alguns autores, é um período de fortalecimento da própria identidade, né? Então, é um momento que a pessoa, né, cada um de nós, vai saber mais, ter mais condições de dizer quem se é, dizer quem eu sou, o que eu quero fazer, quais são os meus interesses, né? Então, construir essa imagem, né, para o mundo e para si mesmo. Né? Identidade tem a ver com a nossa capacidade de se mostrar de alguma forma para o mundo, né? Então, em muitos âmbitos isso vai aparecer, né? Quem eu sou, né, ou quem eu quero ser na minha sexualidade, gênero, interesses afetivos, crenças, espiritualidade, gostos artísticos e preferências pessoais, habilidades com tarefas e trabalhos em grupo,
Áreas do conhecimento com que eu tenho mais afinidade. Nessa fase, começa a ter essa conversa de humanas, exatas e biológicas, né? O que eu me dou bem, o que eu fluo melhor ali, né? Valores culturais e políticos também, vão se estruturando nessa fase, né? Por ser acompanhado de crises, essa fase, né, rupturas com padrões que eram pré-determinados pela família, né, muitas vezes, ou na comunidade, instituições com a qual essa pessoa foi se desenvolvendo até a adolescência, há um impulso para ser diferente, né? Então isso é muito característico da adolescência, né? É uma fase que tem ritos de passagem, momentos, né, marcas para deixar essa infância para trás e ir para uma nova fase da vida que ainda não é adulto, né? Então tem essa coisa meio, muitas vezes é lido, né, é entendido pelas pessoas como um limbo, né? E não, a adolescência tem características próprias, né? Então essa é uma delas, de necessidade de ser mais autor da própria vida. Claro que não tem como ser autor completamente, porque não é adulto ainda, né? Não tem todas as condições para fazer isso, né? Mas há um impulso para ser diferente do que eu costumava ser, né? Descobrir quem a gente é de verdade. E o corpo, né? É um ponto bem importante também. Então, é um período da vida que ocorrem as transformações mais aparentes no corpo, né? Devido às alterações hormonais, as mudanças que vão tornar aquele corpo mais adulto, né? Mais próximo do adulto. Então, essas mudanças começam por volta dos 10 ou 11 anos de idade, né? Mas pode ser um pouco mais tardio também, tendo nas meninas como a primeira menstruação, por exemplo, na menarca. Então, a primeira menstruação marca, uma comprovação dessa início dessa fase, dessa mudança, né? Então, vão aumentar os pelos vaginais, o crescimento dos seios também, os seios começam a ter, né, a aparecer mais, né, o bico, né, tem como se fosse um broto, né, que as pessoas falam brotinho, então começa a ter uma formação maior, né, muda-se também o cheiro, né, tem geralmente um suor, um cheiro mais forte, né, nessa fase. Já nos meninos acontece a alteração da tonalidade da voz, então a voz é aquela voz que oscila, né, que vai pro grave e depois volta rouco um pouco, né, às vezes. Então, é uma fase que está mudando aí, né? O aumento dos pelos também pubianos, né? Do escroto ali no saco, em torno do pênis também. Então, toda essa região do sólio pélvico, tanto meninas e meninos vão ter o aumento dos pelos, né? O crescimento do pênis também se dá nessa fase, né? O pênis vai crescer ao longo da adolescência até o tamanho que ele vai ter na vida adulta, né? E também a primeira ereção e a primeira ejaculação para os meninos, também aí, né, é um rito de passagem, é um momento em que se inaugura, né, vamos dizer assim, essa fase. Por conta da maturação do aparelho reprodutivo, como a gente viu antes, né, nesse primeiro parágrafo, a sexualidade passa a ser um tema presente, né, na vida dos adolescentes. E muito importante para o jovem, para a família também, né? O que pode carregar tabus, né? Se é um tema que a família não fala, se é um tema que não se conversa, que é meio proibido, né? Ou tem preconceitos, né, em relação à diversidade das possibilidades, né, da vivência sexual, medos e dúvidas, né? Então, tudo isso vai estar junto com essa entrada nesse universo da sexualidade, né? O que é saudável, o que não é? O que é prazeroso? O que é violação? O que eu gosto? Né? Meu corpo é normal? Sou atraente? São conflitos e questões que emergem na adolescência, né? E que tornam, muitas vezes, né, se eles respondem ou sentem que o mundo está respondendo essas perguntas, podem ser muito angustiantes para adolescente, né? Aí tem uma citação, né? A inconstância dessa fase traz deliciosas crises de riso em grupo, né? Com os amigos, seus pares, bem como as profundas tristezas. Então tem uma labilidade emocional que é bem característica da adolescência, né? Então a gente tem que ter isso muito claro para não patologizar, que é uma coisa bem comum hoje em dia, né? Já inferir diagnósticos e tal. Porque o adolescente não é um adulto. A gente viu na primeira apresentação que o adolescente não tem um cérebro ainda maturado, um sistema neurológico maduro, né, que se dá ali por volta dos 20 e poucos anos. Então, tem coisas ainda que é difícil conter, tem coisas que ainda vai precisar desse auxílio, desse amparo, vamos dizer assim, de um adulto. O adulto vai fazer, às vezes, daquilo que ele não consegue ainda fazer. Né? Vai precisar dar esse contorno, esse limite, né, puxar esse freio.
porque ele está lidando com tudo isso, né? Então, essa oscilação emocional é bem característica. Então, não dá para falar com o adolescente bipolar, não dá para falar com o adolescente tem uma estrutura de personalidade, transtornos, porque ele ainda está em formação, né? Então, esse tipo de diagnóstico é complicado nessa fase, né? E ele ainda tem condições de desenvolver recursos para ter mais ponderação, conseguir equilibrar isso, né? Mas é muito característico. Quem nunca lembra na sua fase, adolescente, um amigo briga um dia e você fica mal, assim, é uma coisa assim horrível. Você vai para casa, você fica triste e tal, né? Ou né, não consegue controlar o riso de jeito nenhum e fica rindo por vários minutos, depois até no mesmo dia lembra e começa a rir de novo. Enfim, coisas que são muito intensas mesmo, né? E isso tende a dar uma regulada conforme a gente vai entrando na vida adulta, né? Fala assim, a vida adulta é tão sem graça. Talvez em relação à adolescência seja mesmo, né? Mas tem uma ponderação que é necessária para a vida adulta e que o adolescente vai viver isso de uma forma muito mais carregada e intensa, né? Então, essa coisa de se isolar no quarto, né? Tem a ver com com esse estado, às vezes, de angústia, essas tristezas que vêm, essas sensações. O que é a tristeza, né? Perceber a realidade, dar conta de alguma coisa, né? Ver que algo não era como a gente imaginava. Então, isso tudo vai precisar de uma elaboração, né? De um entendimento. Então, esse isolamento muitas vezes podem ter a ver com esses pensamentos tentando entender o que está acontecendo. Porque já não tem mais a brincadeira como um recurso necessariamente, igual a criança tem, né? O adolescente ele vai ter, de fato, muito mais o racional mesmo. Então ele vai racionalizar, ele vai tentar entender as coisas, né, de outra forma. Já tem um pensamento abstrato, né, um pensamento complexo, né? Então isso pode gerar confusões e muitas defesas por parte dos adolescentes, para né, e para algumas pessoas não se aproximem. Então, não é uma rejeição, às vezes, ao pai, à mãe, a alguém, mas é um espaço necessário, né? Claro, não é também ignorar isso, deixar o filho lá quando ele quiser, até a hora, sei lá qual, não ir na escola nenhum dia da semana, e tudo bem. Não é nesse lugar de abandono, negligência, mas é um lugar de. É um bom senso, de um respeito a um tempo, né? Talvez quando ele estiver mais aberto, ele mesmo vai vir conversar, às vezes até de outros assuntos, mas talvez aí seja um momento de introduzir o assunto que você talvez ache que esteja angustiando seu filho ou sua filha, ou enfim, um conhecido, né? Alguém, um adolescente que você conviva. Aí uma indicação da série também, Viva a Diferença, da Malhação, né? Que também é bem legal, foi um roteiro para esse ano dessa Malhação muito bem construído em relação a essa fase, né? Aí a gente tem também aqui Eu Nunca, né, da Netflix, também bem bacana, pensando no desafio de uma adolescente, né, que tem uma ascendência indiana, né, nos Estados Unidos, né, também é bem interessante essa série. E aí a gente vai pensar também essa fase para o desenvolvimento social, né? Então a gente falou né, desenvolvimento motor, no bebezinho, o desenvolvimento do eu, né, na criança pequenininha ali, da fantasia, da capacidade simbólica, depois o desenvolvimento intelectual e a adolescência é o desenvolvimento social e moral, né? Não é que começa na adolescência, mas aí tem uma maturação, né? Isso está desde sempre. Todas essas questões que a gente está falando está desde sempre, só que na adolescência tem uma maturação. E física também, né? Como a gente viu. Então, é a fase que o adolescente vai entender melhor as relações interpessoais, que é ele com as outras pessoas, e intrapessoal, que é dele com ele mesmo, né? Principalmente intrapessoal também. Né? Então, a formação da identidade de quem eu sou vai ocorrer por meio dos grupos que são diferentes da família agora. Porque a família já me acompanha há um bom tempo, né? Eu quero outras referências também para me conhecer. Né? Então, a identidade é a noção que temos sobre nós mesmos, né? E ela resulta da interação contínua com três dimensões. A dimensão biológica, ou seja, como eu me relaciono com o meu corpo, com as minhas necessidades fisiológicas, psicológica, né, emocionalmente, como eu me sinto nas situações e tal, como eu reajo, e social, como é que as pessoas me aceitam, como é que as pessoas falam de mim, né? Tudo isso vai criando essa identidade, né? Então essas dimensões não podem existir uma sem a outra, ou seja, são interdependentes, todas elas, né? A dimensão social é muito importante nessa fase. Então, às vezes, o adolescente nem tem, até então, né, chegar à adolescência, estava bem com o próprio corpo, né, se sentia bem, né, com as situações de família,
E aí o grupo, né, a fase, a cultura vai trazer questões ali, ele vai começar a questionar muita coisa, né? Então, assim, será que eu posso, né, usar um cropped? Ou será que eu vou usar biquíni e vai ficar tudo bem, não vão rir de mim? Eu posso falar desse jeito, né? Minha mãe vem me dar um carinho, será que não é brega, não é mico, né? Não é, ai, né, que coisa inadequada, né, que zoado. Então começam a questionar mais isso, porque eles querem a aprovação dos seus iguais, né? Bom, e a pessoa adulta, né? A gente espera que tenha uma identidade formada, né? Então é capaz a pessoa adulta, não é o adolescente, mas o adulto é capaz de reconhecer-se como único e ao mesmo tempo pertencer a diferentes grupos sem se perder neles, coisa que para o adolescente é mais difícil, porque ele ainda não é adulto. Então, muitas vezes o adolescente ele vai entrar num grupo e vai viver em função daquilo, daquele universo que ele está envolvido, né? Então ele se perde um pouco, ou seja, ele meio que se mistura, tem uma certa simbiose com esse novo universo que ele está vivendo, né? E o adolescente está aprendendo a fazer isso ainda. Entrar num universo, viver aquilo e sair, né? E ver o que, que ele gosta, o que, que ele aproveita, o que, que ele não gosta daquele universo, né? Então, é uma fase que isso é muito delicado. Então, essa coisa do Maria vai com as outras, na adolescência, é muito forte, né? Então, ter esse olhar, né? E aí, os processos que eles vivem, que são bem importantes nessa fase também. Luto da infância, então, tem uma criança que não existe mais, né? Uma criança que precisou morrer para que o adolescente possa nascer, né? Então, tem aí também, às vezes, uma despedida que é mais difícil, né? Entender o mundo por ele mesmo, não só pelo que os outros falam, não é só pelo que a mãe e o pai falam, pelo que a professora e o professor fala, mas é sobre o que eu penso, o que eu entendo, né? Sentir e compreender o que eu estou sentindo mesmo, né? Que emoções são essas que eu estou sentindo, né? Tentar entender. E relacionar-se com as pessoas através dele mesmo, né? Não pela fala ou viés de ninguém, né? Outra série legal que fala muito sobre o tema da sexualidade, identidade também, é Sex Education na Netflix, tá? Uma dica ótima para pais que quiserem entender melhor esse universo, entender questões também LGBT, QIAP+, vale muito a pena, né? Formam-se grupos a fim de construir sua identidade em conjunto com pessoas com as quais se sintam compreendidos, ou seja, eles querem pertencer, se sentir compreendidos e não julgados, como muitas vezes a família vai trazer um questionamento, algum julgamento, né? Aceitos, protegidos e fortalecidos em suas características que eles escolheram, né? Então, os grupos vão ter esse lugar muito, né, de vinculação forte, né, de pertencimento. A família deixa de ser o único modelo. Aí, os amigos, né, os grupos, os lugares que o adolescente vai, vão representar novos modelos para ele lidar com as emoções e com quem ele é, pela busca de se compreender fora do modelo familiar, né? É muito importante para o adolescente sentir-se validado e aceito em outras esferas sociais. E a família não também ir contra necessariamente tudo isso, porque é aí que vai gerar uma cisão, né? Aí que vai gerar as coisas serem feitas escondidas, em segredo, né? Contudo, isso não anula o papel da família, né? E o acolhimento que essa deve dar a um adolescente. E sim, ainda é e sempre será muito importante, né? Aquele filho, aquela filha que é adolescente agora é tão importante quanto o filho que foi criança, foi bebê, né? O adolescente precisa ampliar as suas fronteiras emocionais, saber que existem mais pessoas com quem ele pode contar, além da família. Todos nós precisamos, né, tínhamos, né, havíamos precisado dessa experiência, né? Nesse contexto, os pais podem projetar feridas pessoais em seus filhos, ou seja, se a adolescência do pai e da mãe, ou dos adultos que estão com aquele adolescente, é uma adolescência que teve uma outra vivência, né, teve mais julgamento, foi mais cerceado, ou foi mais negligenciado, ele vai tender a olhar para a adolescência atual com essas coisas presentes. Então, podem ser mais inconscientes, se não quiserem olhar para a própria adolescência, então vão provavelmente projetar mais nesses filhos, né? Esperar que esses filhos façam coisas para evitar danos que às vezes esses filhos nem vão passar, mas quem está junto sente que vai, porque viveu,
né? Ou até se defender desses filhos, nem se relacionar muito para não ter que olhar para esse adolescente que se foi, né? Uma vez na vida. Então, essa tentativa de proteger demais, né, em situações que aparentemente oferecem riscos, pode falar muito disso, né? Dessa tentativa do filho não passar pelo que eu passei, mas não quer dizer que ele vai passar, né? Enfim. Grupo de amigos. Ver que a amizade é um tema presente, né? Grupo de amigos são essenciais para a adolescência saudável. São uma espécie de segunda família, né? Então, em vez de se contrapor, né, colocar os amigos como um inimigo, alguém contra, né? É incluir, é trazer para perto, né? Então, é através dos amigos que se descobrem, se arriscam, se reeditam, questionam valores morais. Né? Os valores começam na família, passam pelo grupo e depois se individualizam, depois vão se tornar os valores pessoais de um adulto, né? Os amigos são as pessoas com quem podemos compartilhar experiências que não mais nos sentimos confortáveis para compartilhar com a família, né? Quem nunca? Só pensar aí, né, na sua própria vivência. Como experiências sexuais, confidências, vivências e aventuras outras, né? Aqui também é uma trilogia de filmes que é Para Todos os Garotos que Já Amei também, muito legal e fala bastante desses temas. Redes sociais, internet, celular, né? É um grande tema também na adolescência e uma grande aflição para os pais. Sem dúvida, as redes sociais são uma ferramenta de contato, né? E socialização no mundo moderno. Então, a gente tem relações, a gente vê as pessoas, mas as redes sociais é uma forma de se relacionar também. E a gente tem que entender e estar dentro para não também ficar à margem desse universo que para eles é tão natural, né? Então a pandemia marcou isso muito mais. Então desde a pandemia para cá, todos nós tivemos que nos relacionar virtualmente de alguma maneira, seja pelo trabalho, seja por não poder ir na casa de um parente. Então é uma coisa que está já colocada na nossa realidade. Não é mais, vamos ver, não. Todo mundo sabe que tem essa possibilidade, né? Então, os adolescentes ficam no celular porque antes, né, pensa gerações muito para trás, se ficavam na pracinha conversando, saía, voltava à noite, ficava na rua. Então, não existia o celular antigamente, como existe hoje. Então, muitas vezes o celular é esse espaço público. A internet é um espaço público. Não, só que não é real, é virtual. Quer dizer, é real na medida que eles estão se relacionando ali, mas ele não é presencial, ele é virtual, mas ainda assim é um espaço público. Então é aquilo, né? Como que seu filho transita pela cidade, tem uma preocupação, vai de ônibus, como é que vai ser? Como ele transita nas redes sociais? Como ele transita na internet? Também é um ponto a se preocupar, a ficar atento, né? Então, havia ligações do orelhão, coloquei aqui, né? Então, hoje em dia, eles vão mandar mensagem, WhatsApp, outros tipos de ferramentas também que eles vão usar, fóruns e tudo para se comunicar, né? O contato virtual é uma via de contato, é uma via de conexão, uma via de se relacionar, mas não é um fim, né? Então entender que o adolescente ele não só usa aquilo, mas porque ele precisa só do celular. O celular é uma ferramenta, ele usa para alcançar outras coisas, que na verdade o uso interessa. E é isso que você precisa entender, não é o interesse pelo celular em si, mas é o interesse que o celular possibilita que ele acesse, né? Então, o excesso de uso pode indicar pouca troca afetiva no ambiente familiar também. Então, o adolescente fica o tempo todo no celular é porque ele não sente que tem como trocar no ambiente familiar. Então, o celular se torna a única via que ele se sente validado, aceito. Na própria família, ele muitas vezes não tem essa acessibilidade ou não está encontrando esse lugar. Então, por que isso está acontecendo? Vale a reflexão, né? Daí a necessidade de um contato constante com o celular, né? Pode ser uma das condições. Outra indicação, os filmes do Homem-Aranha, os mais recentes, né? Também falam dessa temática adolescente. Uma coisa importante é sobre essa introversão, muitas vezes, esse fechar do adolescente, se fechar, né? Então, toda a crise, né, nesse sentido de se fechar, muitas vezes, revela um mergulho no nosso mundo interior, né? Muitas vezes, muitas pessoas fazem terapia, adultos, né? Ou porque já estão num momento depressivo, né, já não tem mais vontade de fazer as coisas, já estão numa outra fase, ou ao fazer a terapia entram nesse mundo depressivo, né, ficam mais depressivos, porque é um momento também de mergulho, de olhar para si.
Então, muitas vezes, essas crises, esses fechamentos, esse embotamento, essa apatia que o adolescente traz, pode ser um momento que ele está tentando entender alguma coisa nele mesmo, né? Não à toa os adolescentes ficam mais contemplativos, a coisa de ficar olhando para o teto, de ficar, às vezes ele não tá assistindo nada, mas tá ali, mas não está assistindo, está pensando, né? E mais silenciosos, né? Então, estão tendo condições de estabelecer novas reflexões que antes não eram possíveis, né, quando eram crianças, sobre quem são, como nunca antes. Né? O cérebro faz outras sinapses agora, tem outras estruturas prontas para eles poderem entender a realidade. Né? Isso demanda uma atitude mais introvertida. E não é incomum adolescentes terem mais sono. Né? Eu atendo adolescentes. Então, assim, dificuldade de acordar, dormir mais, mesmo ao longo do dia, chama soneca, pescar, porque é um consumo, né, de energia muito maior. Então, esse sono é para repor, né? É para tentar recarregar, né? Então, tem mais sono mesmo, né? Não é preguiça, não é má vontade, né? E o sono também muda, como eu falei, né? Passa a dormir mais, tanto do ponto de vista biológico quanto psicológico. E aí tem um conflito básico também, né? Que acontece na adolescência, que é a confusão de papéis. Então, a minha identidade, quem eu sou, quem eu vim sendo até agora, e o que, que o mundo espera de mim. O adolescente vai se preocupar muito com isso. Aí pode ter gente que está me assistindo e falar, nossa, mas isso não é uma preocupação de todos nós hoje em dia? Todo mundo na rede social não quer saber, a gente não posta e coloca, pensando que as pessoas vão olhar e vão esperar? Sim. E aí eu trago uma segunda reflexão que é, será que o nosso mundo hoje está mais imaturo? Será que a gente ainda está preso? Ou a mídia, de alguma forma, a cultura que a gente vive hoje, espera que a gente não sejamos adolescentes para sempre? Né? Fica aí uma reflexão. Né? Então, os papéis que o adolescente já exercia, né? Então, como filho, como aluno, como amigo, e os que lhe são esperados do meio em que vive, né? Na família, na escola, amigos, igreja, mídia, etc., qualquer ambiente que eles convivam, e o que ele deseja viver também. Então, tem papéis que o adolescente não viveu ainda, mas que ele deseja viver muitas vezes, né? O papel de namorado ou namorado, de ficante, né? Universitário, de se tornar universitário, ou de trabalhar, de ter um emprego, né? E muitos outros, né? Então, tem aí uma reorganização, percebe? Os papéis que a gente exerce na vida definem também quem a gente é, né? Nos colocam no mundo em uma posição. Então, tem o que eles já fazem e que está mudando, e tem o que eles vão fazer ainda, ou o que eles começam a fazer. Então, é muita mudança. É uma transformação profunda. Então, qualquer coisa que você faz pela primeira vez na vida tem um impacto, né? Quem não lembra do primeiro beijo? Então, a maioria dessas coisas são vividas na adolescência, olha só. Né? Ah, como assim as primeiras coisas? As primeiras coisas que a gente escolhe fazer, né? Porque tem muitas primeiras vezes que a gente tem na vida que as pessoas impõem pra gente. Então, sei lá, primeiro leite que eu tomei na vida eu não escolhi, me deram, né? Mas primeiro beijo, né, esperado que o adolescente possa escolher, né? Quando ele vai com a pessoa, né? Enfim, não precisa nem ser adolescente, pode ser, né, em outras fases, mas o adolescente vai, a pessoa vai decidir, né? Então, é nesse sentido, né? Começa a ter uma maior responsabilidade sobre o que quer, sobre o que a gente quer viver, sobre o que quer ser vivido, né? Se o adolescente desenvolve uma confiança básica, como a gente viu lá, né, apego seguro, até essa fase, ele vai ter mais autonomia, iniciativa e é incentivado em seus gostos e projetos. E ser incentivado nos gostos e projetos dele, né, ser apoiado, mantém esse apego seguro, né, em vez de começar a desconstruir para um apego mais inseguro. Então, é muito mais provável que ele desenvolva um bom senso de identidade, ou seja, ele goste de quem ele é, uma boa autoestima, né? Ou seja, poder gostar de si mesmo, de quem se é. As falas sobre aparência física, então, impactam muito nessa fase. Então, tem que ter muito cuidado, né? Falando, nossa, você engordou, essa roupa não tá legal. Nossa, tá parecendo isso e aquilo, né? Nossa, esse cabelo não combinou com você. Por mais que pareçam falas banais, para o adolescente tem um impacto profundo. Porque é isso, ele está muito preocupado com as pessoas o veem e como o que falam dele vai repercutir. Então, se alguém está falando algo sobre ele, ele vai logo imaginar que está todo mundo achando isso dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar especialmente de aparência física em relação aos adolescentes, tá? Aí, mais uma vez, citando os autores,
o adolescente é também um idealista impaciente, né? Tem essa coisa do impulso, né? De uma coisa mais de uma iniciativa. Que acredita ser tão fácil realizar o ideal, o que ele imagina, quanto né, fazer, então, perdão, que é tão fácil realizar o que ele imagina quanto o que tem na realidade. Então, assim, ele acha que a imaginação, né, e não é que ele acha, mas a imaginação se dá de uma maneira que é como se já estivesse acontecendo, né? Então, o ideal, aquilo que ele idealiza, ele acha que é possível, né? Então, não tem todas as vezes as condições, a maturidade, as experiências, né, as frustrações de vida que o adulto tem para entender que não é bem assim. Então, aí você fala, não vai acontecer, você não sabe de nada, você ainda é imaturo, que isso vai só ofender, né? O adolescente vai se sentir, como assim? Mas se eu consigo pensar, imaginar, é possível. E de fato é. Muitas coisas são possíveis, mas nem todas são fáceis como ele imagina que vai ser para ser implantadas, né? Então, a impulsividade, essa situação é uma característica, né, do córtex pré-frontal que está imaturo ainda, não terminou de se formar, né, que traz uma dificuldade do controle inibitório, ou seja, aquela ponderação, aquela capacidade de refletir e falar, mas talvez isso demore mais, talvez isso não seja tão simples, talvez eu vou precisar disso, disso e disso, talvez eu vou acionar tal pessoa. Se ele quer, ele acha que ele vai lá e ele vai conseguir. Né? Então, essa ponderação toda vem com a maturação do neocórtex, né? De planejar e tomar decisões, né? Às vezes até com mais tempo. Então, a percepção alterada do tempo traz uma hipervalorização do presente. Meio, o adolescente é um pouco carpe diem, né? O que vale é o agora é o hoje. Amanhã já não tem o mesmo grau de importância. E o que foi ontem também já não vale. Então, aparecendo a intolerância e a espera. Né? Não tem, a intolerância à espera, né? Não consegue esperar muito tempo. E aí vocês pensam nas redes sociais, como elas funcionam hoje, shorts, reels, né? Todos esses vídeos curtos de 30 segundos, vocês acham que foram feitos para quem, né? E todo mundo tendo que consumir desse jeito. Isso também vai falando do que sobre a sociedade. Eu acho que a rede social e a adolescência, como uma fase de mais fácil manipulação, tem muito a ver com a forma como as redes sociais estão sendo feitas hoje em dia, né? Então, deixam as atividades para a última hora, as responsabilidades, às vezes o que precisa ser feito, porque coloca na frente o que quer fazer primeiro, né? O desejo na frente da obrigação. E geralmente se atrasam, têm dificuldade de compreender, né, as reflexões que os pais trazem sobre os prejuízos para o futuro, ou seja, é aquela coisa do prazer a curto e longo prazo, né? Então, tem mais dificuldade de entender o longo prazo. Então, tende a fazer aquilo que vai satisfazer o curto prazo. Então, eu quero viver, eu quero, né, ir lá com meus amigos, pegar, tomar um sorvete antes de voltar para casa, e sendo que eu tenho que, sei lá, às vezes estar em casa porque eu preciso ajudar com uma tarefa. Então, às vezes na conta, o adolescente vai preferir passar antes na sorveteria, depois ir para casa, enfim, essas coisas que acontecem no adolescente. Então, não é sacanagem, percebe? Tem uma questão aí também de uma dificuldade. Ah, então deixa passar, não fala nada? Não, né? Vamos falar, só que é isso, entendendo essa capacidade está sendo adquirida, né? Então, poder comentar, né? E falar assim, olha, né? Isso aconteceu, espero né, não aconteça de novo, a gente tem um combinado, e refazendo essas questões aí, né? Fases aqui, claro, não tão já delineadas como no desenvolvimento infantil, que tem muito material, muita pesquisa já ao longo, né, do último século, e nesse século ainda também, né? De uma coisa mais definida e mais perceptível. Aqui é mais nebuloso, mas de alguma forma é só uma classificação geral, assim, inicial, né, uma proposta para a gente pensar um pouco essas fases também, né? Então, é claro que a adolescência, segundo né, o OMS, vai dos 10 aos 19, e para o Brasil, né, dos 12 aos 18, né? Só que, né, isso não é tão estanque como eu disse, então tem ali, né, algo que pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, uma menina, sei lá, que menstruou com 11 anos, né, ou com 10 mesmo, talvez essa pré-adolescência já começa um pouco antes, né? Começa nos 9, enfim. São exemplos, tá? E é claro que é muito diferente um adolescente, né,
uma pessoa com 13 anos e uma pessoa com 16. Nossa, mas são 3 anos de diferença. Nessa fase faz muita diferença, né? Então, você lembrar, você no Fundamental 2, né, na, sei lá, sétimo série, oitavo ano, e quando você estava no segundo do médio. Como que você via as pessoas no Fundamental, quando você estava no Fundamental, como você via as pessoas no ensino médio, né? Tem um abismo aí muito grande entre essas idades, nessa, quando estão vivendo essas idades, né? Conforme a gente vai se tornando adulto, essas diferenças vão diminuindo, né? Essa diferença de idade, de percepção da vida, da realidade e das relações. Então, a pré-adolescência é marcada por relações mais profundas e pela busca de poucas parcerias ainda. Né? Então, surge aquela melhor amiga nessa fase, né? Formam-se trios, quartetos no máximo, né? E a exposição do grupo causa muita insegurança nessa fase, porque o corpo começa a mudar. Lembra aquilo que eu falei de falar do corpo do adolescente? Então, essa fase é bem sensível, né? Estão ocorrendo as mudanças, menstruação, voz, seios, pelos e etc. A pele também. O corpo se torna estranho para aquela que um dia foi criança, mas que agora, né, não está se reconhecendo também nesse corpo, né? Ter ou não ter celular, começa esses questionamentos na família. Ai, dou celular agora, todo mundo tem celular, o que, que eu faço? Como vai ser? Vai ter rede social, vai ter Instagram, Facebook? Né? Uma dica que eu dou, que isso é pela. Não tem ainda uma legislação, acho que em termos de internet a gente está caminhando, talvez nos próximos anos, próximas décadas sejam para estruturar essa legislação sobre a internet, todas as redes sociais, né? E ainda tem muita discussão. Hoje em dia as pessoas falam, ah, censura e tal. Gente, tem que ter, né? É um espaço público. Na rua a gente faz o que a gente quer? Não. Então a gente não tem que fazer o que a gente quer na internet. A internet ainda está sem lei. Então, como não tem ainda a legislação do país específica, né, mais um estatuto da internet, sei lá, a gente vai se baseando em outras coisas e algumas das empresas também que prestam serviços na internet criaram protocolos. Então, atualmente, pelo menos Facebook, Instagram, essas grandes mais famosas, né, YouTube, TikTok, a idade mínima para uma pessoa ter perfil é 13 anos. Né? Isso pode ser discutido, mas se as empresas determinam 13, por que você vai dar uma conta para o seu filho no Instagram, no TikTok com 12, 11, né? Então, vale pensar, não é à toa que eles chegaram nesse número, né? Não é aleatório. Bom, a gente vai falar do auge da adolescência, né? Que é a fase onde tem mais essa situação de contrapor a família, né? De oposição aos pais, que é dos 13 aos 16 anos, né? A fase mais intensa. Então, geralmente, é o início da vida afetiva e sexual, né, da maioria das pessoas, né? Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, pode ser bem depois, mas uma média aí, né, nessa fase dos 13 aos 16, tem o primeiro beijo, ou às vezes até a primeira relação sexual. Então, as primeiras experimentações, né? Questões de gênero e sexualidade vão ficando mais definidas ou buscando ter mais contorno, né? Eles vão experimentando e se definindo mais nessas condições, né? Descobertas de sensações físicas, emocionais, medos, inseguranças em relação ao corpo e à própria personalidade, né? Tem uma maior labilidade emocional, como a gente viu, essa fase é a mais intensa, né? A oscilação de humor vai do 8 a 80, né? No mesmo dia, muitas vezes. Não é bipolaridade, isso não é nenhum tipo de transtorno. Isso chama-se adolescência, né? Muitas vezes expressam medos e inseguranças via agressividade, porque não está sabendo identificar o que está sentindo, né? Se frustra muitas vezes, se frustram muitas vezes nesse reconhecimento, nesse acolhimento que precisam e aí se tornam agressivos, né? Ah, mas não é assim, eu faço de tudo, meu filho é muito grosseiro comigo. A minha experiência, não só individualmente na clínica, da tete a tete com adolescente, mas também vendo adolescentes, né, nos ambientes escolares e tudo mais, né? Colegas que trabalham em escola compartilham também, né? Quando eu estou também em ambientes sociais, festas, aniversários com adolescentes, quando tem alguém que acolhe, que ouve, que está ali sem julgar, acolhendo, eles não, muito raro eles serem agressivos, né? Hostis. Eles são muito simpáticos, muito receptivos também. Então, tem um fator, sim,
de ser incompreendido para se tornar mais agressivo, né? A conquista da capacidade de pensamento abstrato, né, nessas fases, né, dessa pré-adolescência e adolescência, fala de uma maturação cerebral que vai se acelerando, muito acelerada. Então, o adolescente vai fazendo concepções, ideias, refletindo, articulando coisas que ele não tinha condições de articular antes, então ele vai formando opiniões muito rápido. E às vezes essas opiniões, como não tem uma maturação emocional, parecem muito definitivas até que o próprio adolescente, ele fala, não, é assim, né? Você está errado, as coisas não funcionam assim. Eles conseguem ter uma lógica muito estabelecida nessa idade, né? Então, se quando acontece tal situação gera isso, então vai acontecer isso, né? Então, essa fase muito também das amizades, relações sociais, de você é falso, você é hipócrita, você falou isso e fez aquilo, né? E não entendem, às vezes, essas outras camadas, né? Que às vezes o outro faz, não porque ele quer só, porque ele, às vezes não tem intenção, mas magoa. Essa coisa mais complexa, mais multifatorial, é difícil ainda, né? Então, a moral tende a ficar bem rígida nessa fase, né? Então, a região pré-frontal ali, córtex, também ainda está em formação, né? Final da adolescência, já entre os 16 até os 19, eu considero assim, né? Porque o 20, né, é um número que também marca, né? Mesmo que a pessoa ainda seja mais, né, matura ou mais adolescente, às vezes, o 20, o mundo também vai exigindo, né? 20, que nem quando faz 10, 30, né? Essas idades, né, decimais, né, essas idades de 10, elas têm um impacto maior na consciência, né? Então, convoca de alguma forma para a vida adulta. Até o final da adolescência, até os 19 ali, é a fase de socialização mais intensa. É quando eles realmente vão buscar sua tribo, seus iguais, né? Começam a sair sozinhos, né? É até muito interessante, atendendo adolescentes, né? Eu atendo alguns dessa faixa etária. Eles começam a ter os seus primeiros deslocamentos pela cidade sem supervisão, sem ter um adulto do lado, né? Que nas fases anteriores até tem, muitas vezes, alguém ali que vai acompanhar pelo menos até o ponto, aí sobe no ônibus, quando volta vai para o ponto, ou leva até um lugar e busca, né? Depois, nessa fase aqui, né, dos 16 aos 19, menos. Eu até incentivo as famílias a fazer isso, né? Deixar eles deslocarem, não precisa ser uma coisa gigantesca, né? Pegar um ônibus e ir para outro estado, né? Mas pode ser, muitas vezes, coisas que começam pequenininhas. Então, vai na padaria, volta, pega um ônibus até a escola, vai até o mercado, né? Então, começar a se deslocar, né, mesmo. Então, é uma fase que eles precisam ter essa autonomia e experimentar e se orientar sozinhos, né? Então, essa discriminação dos pais e figuras de cuidado se torna bem evidente também, né? É uma fase que tem a formalização, ou seja, já vai cristalizando mais as crenças e filosofias, o raciocínio abstrato, né, e complexo nessa fase também, né, consolidação da própria identidade, né, então vai se apresentando de uma forma mais contundente, o que não quer dizer que depois não vai ter crises de identidade, mudanças, né, eu acho que dos 13 até os 16 tem essa crise primeira, né? Começa ali antes, né? A adolescência toda essa crise, né? Mas aqui é o corpo primeiro, repete, parece, né? O ciclo de desenvolvimento anterior. Aqui tem uma crise com o corpo, aqui vai ter uma crise do eu, né? Quem eu sou, o que eu quero, meus sentimentos e tal, primeiras experiências. E aqui também é uma crise do que eu mostro para os outros, né? Do que eu entendo da vida, né? Então vai consolidando mais. Vai ter uma maturação afetivo-sexual, isso não é regra também, então, se a pessoa não teve essa fase dos 13 aos 16 iniciações, primeiras experiências, talvez ela vai ter nos 16 aos 19, né? Então, tá tudo certo. E aí a maturação vai ser depois, né? 19 aos 24. Então, geralmente, né, ela reconhece a sua identidade de gênero já, nessa fase aqui, está mais definido. Antes é mais difícil, tanto que para procedimentos também em pessoas trans, né? Tanto tratamento ou para pensar também no processo de tomar hormônio e tudo mais. A partir dos 16 anos já tem alguma regulamentação, ou seja, já tem orientação, protocolo, então já é possível. Antes disso, não, né? Então,
nesse sentido da identidade de gênero, tem um fator também biológico, neurológico envolvido, né? Até para a pessoa poder dizer, né, se é uma pessoa trans ou uma pessoa cis, né? Então também tem essa questão aí nessa faixa etária. E da própria orientação sexual também, né? Homo, bissexual, hétero. Então essa fase é uma fase de definição maior, isso fica mais claro. Antes disso, ainda podem ser experimentações, ainda podem ser vivências, podem ser também, às vezes, defesas, aspectos, né, em relação a alguma situação em contexto de vida. Então, tem muito a ver, né, com essa maturação. E é uma fase de compartilhar em grupos e redes sociais, né? Essa fase é muito intenso isso, né? E dos 19 aos 24, é a fase mais universitária, né, que a gente costuma chamar, é a fase do jovem adulto, né? Então, é adulto? É, mas não é um adulto maduro. É um adulto jovem, né? Então, é a fase que muitas escolhas chegam com um peso já, né? Então, por quê? São escolhas que parecem até definitivas. Então, eu tenho que escolher minha profissão, eu tenho que escolher onde eu vou trabalhar, eu tenho que escolher o que que eu quero fazer, se eu vou namorar, se eu vou sair da casa dos meus pais, se eu vou casar. Para muitos, né, tem essas vivências nessa fase da vida, né? Se eu quero continuar né, na vida acadêmica, ou se eu vou trabalhar numa outra área, se eu vou, qual tipo de relações eu vou ter, que lugares que eu quero ir. Então, as escolhas parece que vão ganhando um peso que antes não tinham, porque é a pessoa mesmo que vai se responsabilizar, agora não mais os pais vão ser responsabilizados, né? Inclusive legalmente pelas escolhas que se faz na vida. Então, é uma vivência intensa também essa fase. E por volta dos 21 aos 24, né, esse neocórtex é finalizado. Então, nessa fase também, é a fase que a pessoa, né, o jovem adulto, vai conseguir ponderar mais, vai conseguir vai ter um gama de experiências que a pessoa vai poder ter mais, né, né, vamos tomar uma precaução aqui, vamos pensar melhor, não vai ser tão impulsivo. Então, se a pessoa chega, né, depois dos 24, 25, ainda com essa impulsividade muito grande, né, ainda com um comportamento mais rebelde, mais adolescente, né, dessas outras fases anteriores, aí já chama mais atenção, né? Até ali dos 19, 20 e poucos, ainda é previsto, vamos dizer assim, né? No final dessa fase já fica um pouco mais fora do contexto, né? Então já é hora de estar trabalhando, de estar buscando sua carreira, ou de estar no relacionamento, sei lá o quê, né? Então, o mundo vai exigindo, né? De todos nós, né? Depois dos 24, outras coisas, né? Enfim. Então, o cérebro é mais maduro. Então, aqui sim dá para cobrar e responsabilizar, coisas que antes não daria, né? Não dá para fazer, né? Então, aqui sim, a pessoa vai ter plenas condições de tomar decisões e responsabilidades que a vida adulta exige. É o que se espera, não quer dizer que vai ser assim, né? Então, aqui a gente vai olhar figuras parentais, esses modelos internalizados, né, de afeto e relações, e a juventude também, né? Como essa fase é uma oportunidade, às vezes uma infância, né, que foi vivida de um jeito não tão bacana, mais disfuncional, ser transformada. A juventude ainda é uma possibilidade, né? Depois da vida adulta se cristalizam muito mais coisas, e como a gente viu na apresentação anterior também, dá muito mais trabalho para o adulto que passou por essas fases, não teve oportunidade de transformar, ressignificar e elaborar coisas, fazer isso agora, né? Então, aqui outra dica que eu já tinha dado, This Is Us, que também aborda mais por meio da série, né? Essa fase adolescente. Então, a gente vai olhar os padrões de repetição e mais uma vez, né? Quando os problemas emocionais passam de uma geração para outra, deixando marcas e raízes profundas, né? Então, como podemos mudar isso? Aí a gente vai ter um foco na adolescência. Então, mais uma vez, se você não quer fazer esse exercício, pode passar para frente o vídeo, ou pausa, volta outro momento. Se você quer continuar, quer aprofundar, pega um papel, um lápis, uma caneta e tenta responder essas perguntas, que pode ser interessante, né? Percebo que o meu adolescente que está dentro de mim, a lembrança que eu tenho de meu adolescente, também precisa de liberdade ainda, né?
Como eu desenvolvi minha identidade naquele momento, nessa fase, depois de tudo que a gente viu, como eu, adulto, desenvolvi minha identidade. Como eu me separei dos meus pais. Eu já fiz isso. Foi fácil, foi difícil. Isso foi ajudado por eles ou foi dificultado por eles? Né? Isso eu conquistei ou foi me dado? Né? Ou eu nem tive opção, tive que me separar, ou eu não tive opção, não me separei, não pude me separar. Tudo isso entra nessa conta, porque se separar dos pais é uma condição adolescente, né? Ou pelo menos no mais postergar possível na juventude. E aí não é sair da casa, né? Isso é uma questão mais concreta, uma separação concreta. É a separação emocional, né? É ter a condição de se discriminar do pai e da mãe, não só querer corresponder ao que eles esperam da gente, né? Mas poder ser você, apesar do que eles querem, ou imaginam, ou definem, ou valorizam na gente, né? Isso é se separar emocionalmente. Então, refletir sobre isso. Reconectando com o adolescente que eu fui. Como foi a minha adolescência? Quais foram as situações na minha adolescência que trouxeram algum tipo de sofrimento? Situações difíceis e dolorosas. Quando me senti incompreendido, incompreendida, por quem? Como os adultos lidavam com essa fase na minha época? Quando eu era adolescente, em que situações eu me sentia invisível, invalidada, invalidado, preso ou controlado, infantilizado? Essa, nossa, é muito comum. Eu me lembro, eu, adolescente, lembro de muitas cenas, memórias de ser infantilizada, humilhado, humilhada, envergonhado, envergonhada, ameaçado, ameaçada. Qual dessas situações eu sinto que eu vivi mais ou menos? Existiu algum padrão? E tentar pensar também no as pessoas que ou situações que eu me senti assim, qual era a intenção das pessoas me fazer, mesmo que, né, sem se dar conta, me sentir daquele jeito. Hoje eu percebo algumas dessas situações na relação com meu filho ou filha. Eu ainda tenho medo de me sentir invisível, invalidado, preso, controlado, infantilizado, humilhado, envergonhado, ameaçado, até na relação com esse meu filho adolescente. Em que situações, além, né, do com meu filho, que eu sinto isso hoje e com quem? Como eu percebo as descobertas na vida do meu filho ou filha? Como eu me relaciono com esse lado que busca independência nele? Como eu me sinto quando ele discorda de mim? Ou quando é agressivo comigo? Como eu lido com isso? Como é para mim ser questionado por alguém e ter que me impor a alguém? Como é também? Se cobro, me sinto culpada ou culpado por cobrar? O quanto eu tenho feito o que eu gosto? Sair, me divertir, namorar. Ando cobrando mais do que acolhendo esse filho? Que situações eu percebo meu filho ou filha frágil ou vulnerável? Consigo dar suporte nessas situações e oferecer ajuda? Vejo-me como um lugar seguro para o meu filho adolescente? Eu sei que de que maneira ele ou ela se sente seguro, protegido, ouvido, acalentado e acolhido, validado, né? Enfim. Pensando em outras situações ou pessoas, quais relações me deixam preocupado, né? Como eu fico quando eu tenho que flexibilizar minha regra, minhas ideias, que o adolescente provoca isso na gente, ou ceder. Como eu me sinto nessas situações? Me sinto bobo, trouxa, passado para trás, inferior? Como é me levar? O que me leva a sentir isso? Né? Então, vale essa reflexão. De crianças dependentes dos pais, passamos a ter uma autonomia de pensamento que não estamos prontos para gerenciar na adolescência. Podemos ser muito maduros para desenvolvermos nossa criatividade e começarmos a processar nossas opiniões. Por outro lado, completamente imaturos para tomar decisões definitivas e cuidar de nós mesmos. Então, você vê que é uma fase de ambiguidades, né? Então, ao mesmo tempo que eu não tenho mais essa dependência do meu pensamento, né? Eu também não tenho a maturidade emocional para tomar decisões definitivas e cuidar de mim. Ainda preciso desses adultos, desses pais.
né? Então, a gente vai olhar aqui outra série, Miss Marvel, né? Que também tem essa temática. Né? O papel dos pais passa por mudanças profundas nessa fase. Não adianta eu querer ser aquele pai daquela criancinha e tal, porque não vai gerar essa cola, né? O adolescente quer ser levado a sério. E também não adianta vir com aquele autoritarismo, como um chefe que cobra um funcionário, que o adolescente também tem necessidades afetivas ainda com esses pais, né? Então a dinâmica da família muda, né? O filho não é mais a criança, mas também não tem maturidade suficiente para lidar com todas as demandas da vida. Ele precisa de orientação ainda. Como equilibrar isso? Não tem receita de bolo, de novo, né? Então, as figuras parentais deixam de ser idealizadas. Isso é bem importante. Então, os pais não são mais aqueles heróis, aquelas pessoas que o filho conta para tudo, que para o filho é a coisa mais maravilhosa. Os adolescentes já conseguem entender as coisas. Já veem as situações, veem as falhas, veem que o pai mente, vê que o pai erra, vê que a mãe se engana, vê que a mãe às vezes também faz as coisas por interesse pessoal, de motivações mais egoístas. Então, o adolescente vai enxergando essas hipocrisias que o ser humano tem, né? E ele vai, às vezes, expressar essa crítica, né? Então, ele tem condição de enxergar as coisas por ele mesmo, né? Não pelo viés dos adultos ou como os adultos querem que ele enxergue, né? Essa fantasia mais infantil. Então, a gente vai exercer essas funções, né? Achar que exercer a função parental sem errar, tentando enganar, igual a gente faz com a criança, não vai colar mais, né? Então, nós, né, temos que buscar, né, nos nossos pais, né, muitas vezes, as figuras perfeitas, né, sem falha. O adolescente também vai ainda ter isso. Isso não existe, né? Então, é lidar com essa vulnerabilidade, lidar com a humanidade, né, lidar com o que é humano em nós. O humano erra, o humano falha. Outra vez, os autores nessa fase, o relacionamento entre pais e filhos necessita de menos hierarquia e mais flexibilidade. Então, lembra, né? A criança pequenininha ela é totalmente dependente. É assimétrica essa relação e os pais têm que manter essa hierarquia muito bem estabelecida, senão a gente vai ter, vamos ter pequenos tiranos ou crianças extremamente negligenciadas. E aqui não, aqui começa a ter mais flexibilização, precisa de mais flexibilidade, porque o jovem está em busca da própria identidade, buscando reconhecimento e valorização de quem ele é. Isso pode se tornar muito complicado em uma família autoritária, muito rígida, ou quando os pais relutam, né, ou um dos pais, né, em perder o seu papel central na vida do filho, e vai deixar de ser, né, central. Os amigos vão tomando esse espaço, as tribos, os ídolos vão tomando esse espaço. Percebendo a maior autonomia no filho, né, no jovem, como uma ameaça a essa posição. Então, quando o filho vai ficando mais autônomo, né, e deixa o pai e a mãe mais de lado, às vezes o pai sente uma ameaça nesse vínculo. E não é. É só uma mudança na perspectiva e forma de enxergar as coisas, né? Ao mesmo tempo, é comum os pais abrirem mão de qualquer função educativa. Ah, já que você quer fazer tudo sozinho, já que você é o sabichão, já que você está sendo assim grosseiro, então se vira. Pior coisa, né? E colocar limites claros e firmes também. Né? Então, colocar limite, claro, e firme não é a mesma coisa que ser autoritário. Né? Tem muitas formas de dizer a verdade para alguém. E com amor, carinho e paciência, geralmente a gente alcança resultados melhores. Né? Quando isso é genuíno também, não é performado. Né? Por medo de perder o amor do filho, muitos pais, ou de serem taxados como caretas também, o que claramente é um desserviço ao processo de amadurecimento desse jovem, né? Então, você se manter no seu lugar de pai e mãe, mas tendo essa maior flexibilidade, né, tendo mais escuta, vai favorecer. Pai de adolescente não tem que ser amiguinho do adolescente, não tem que ser o colega da turma que está lá no meio dos colegas da juventude, não. Tem que estar no seu lugar, né? Mas também não tem que estar num lugar inatingível, né, para esse filho. Tem medo de falar. Né? Tem que ser um lugar aberto, amistoso. Amistoso não é a mesma coisa que amigo. Né? Pai e mãe é pai e mãe, amigo é amigo. Então, essa divisão nessa fase é bem importante. Talvez o pai e mãe se tornem amigos ao longo da vida, mas essa fase é preciso manter esses limites muito claros. Aí, né, duas situações de Isavest, que eu amo essa página do Insta, que fala essas duas frases que eu gosto muito.
a maior instituição abusiva que normalizamos é a família, né? E destrua a ideia de que reprimir emoção é sinal de força. Então, assim, especialmente para os meninos, né? Para todos nós, mas acho que para os meninos muito, né? Essa segunda frase. Quando os pais ou os familiares se apoiam numa decisão com relação aos adolescentes e têm clareza do porquê estão seguindo essa via, fica mais fácil orientar o adolescente. Se tem discordância entre o pai e a mãe, ou quando é separado, né? Um faz isso, aí fica bem complicado, né? Porque aí ninguém está pensando em se unir em prol daquela pessoa. Estão disputando poder sobre quem tem razão, né? Então, o adolescente, quanto maior a unidade familiar, unidade parental ele sentir, melhor ele vai receber esses limites. Porque se numa casa ele pode uma coisa, na outra casa ele pode outra, ele vai jogar com isso, né? Ele vai tentar, né? Mas ali eu consigo e tal. Então, nenhum vai querer ficar com papel de vilão, então às vezes vai liberar porque o outro liberou, ou vai ficar com um papel muito rígido. Então, assim, não é legal, né? E unidade familiar não tem a ver com manter um casamento, às vezes, ou estar junto na mesma casa. Unidade familiar tem a ver com conversas, diálogos e afinar, fazer acordos possíveis e saudáveis, né? Acordos que vão priorizar aquele adolescente, né? Aí ele vai sentir essa unidade, né? Essa unidade é fundamental porque traz sustentação e segurança para o adolescente. Ele sente que, independente de onde ele está, com qual pai ou família ele está, ele vai estar sustentado, ele vai estar seguro, né? Quando os adultos discordam e se desautorizam ainda na frente do jovem, cava uma brecha para questionamentos, porque o jovem está prestando atenção em tudo isso. E manipulações também, triangulações, ou seja, faz conchavo com a mãe para a mãe pedir um negócio pro pai, ou então se alia ao pai para a mãe se sentir culpada. Isso acontece muito, né? Então ele vai buscar as alianças, os bodes expiatórios, a formação de segredos também, né? Exclusão, conchavos, enfim, todo tipo de conflito familiar, né? Quando se tem uma unidade, não abre espaço para jogos de poder com o adolescente, né? Olha aí. Um jeito de lidar com o adolescente de forma saudável e próxima é ouvi-lo, sem julgamento, só ouvir, né, de forma aberta e contínua. Deixá-lo falar e deixá-lo em silêncio, se precisar também, aquele espaço da introversão que eu comentei lá antes, com respeito e sem minimizar o que ele pensa ou diz. Ah, mas isso não é bem assim, você não sabe, você não viveu, eu já passei por isso. Isso é minimizar. Para você, quanto adulto, que já passou por isso, pode parecer uma coisa pequena, sim, porque você já viveu outras coisas depois, mas para ele que não passou de uma fase, está nessa fase agora, é tudo que ele tem. Então não minimiza o que o adolescente está pensando, está dizendo. Mesmo que aquilo pareça pequeno aos seus olhos, né? Comunicar o que percebe dele, né? Falar sobre os sentimentos e emoções é fundamental também, né? O que você está percebendo, o que ele está sentindo, o que ele está expressando, né? Para que ele possa também se sentir reconhecido e validado. Né? Há espaço para confiança e amparo, né? Aí facilita. O jovem pode tomar as melhores decisões se tiver essas condições, para ele mesmo, né? Cabe também perguntar para o adolescente, que é diferente da criança, que você vai saber a melhor forma de ajudá-lo, ou deveria saber, né? Ou se não souber pedir ajuda, o adolescente você pode perguntar já. Como eu posso te ajudar? Né? O que você acha que eu posso fazer que vai te ajudar? Né? Infantilizar não é o caminho, ao mesmo tempo que abrir mão de uma decisão ou de um posicionamento pode colocar esse adolescente em dificuldade. Então, tem coisa que é limite, né? Não tem como dar opção para o adolescente. Então, por exemplo, ele quer, sei lá, fazer uma viagem de moto com um monte de gente para ir não sei aonde. E ele nem é maior de idade, nem tem carta. De jeito nenhum, né? Então, isso é uma coisa que você pode colocar limite. Outra coisa é, queremos ir no shopping, depois ir na casa da fulaninha pra gente assistir um filme, e fazer brigadeiro e tal, acho que eu vou botar umas 10. E aí você fala, nossa, 10, ele nunca chegou esse horário em casa, acho que eu não vou deixar. Em vez de não deixar, flexibiliza, né? Então, assim, olha, tá meio tarde, mas tem aula, e se você tentar chegar às 9? Né? Então, se for às 10, eu posso te buscar? Esse tipo de negociação, né?
Então, acho que isso facilita. Porque eles ainda precisam, né, de modelos e referências de como enfrentar algumas situações. Precisam ser orientados. Eles não sabem tudo, eles estão vendo as coisas pela primeira vez. Então, essa vai criar uma nova relação, né? O adolescente não é mais aquela criança, você precisa reconhecer esse filho de novo, né? Então, quando chegamos à adolescência, os pais da infância não existem mais também, né? Eram heróis, passaram a ser pessoas reais, com defeitos. É preciso, então, construir uma nova relação com pais e filhos. É um recontrato, né, dessa parentalidade. E aqui estão alguns pontos importantes para ressignificar essa relação. Então, primeiro, transparência na comunicação. Fala o que de fato você está vendo e sentindo. Não inventa um personagem para o seu filho para ele se acalmar ou para você achar que isso vai ser melhor. Seja sincero, sem camuflar e florear demais. Paciência e tolerância, não julgar de novo, né, bem frisado. Conversas sem defesa, sem ataque. Demonstrar a vontade de construir junto essa relação, né, em que ele também esteja incluído como autor, né, dessa relação. Não criar expectativas sobre as escolhas que o filho está fazendo. Então, agora que ele escolheu isso, então vai ser isso o resto da vida. Às vezes é uma fase, né? Desde que não envolvam ele se colocar em risco, né? Se é uma escolha que vai envolver ele se pôr em risco, aí talvez vale assim avaliar e se colocar. Dar espaço e liberdade para que ele decida sobre a própria vida. O que não quer dizer abandonar ou ignorar, mas permitir que ele escolha sentindo apoio e suporte. Ou seja, se der errado, se ele não conseguir, ele tem para onde ir. Né? E não se der errado, então você não escolheu, se vira aí. Né? Isso daí é o quê? Retaliação. É um orgulho, né? Só para provar que estava certo, e aí seu filho, além de ter, né, com a frustração de ter dado errado, ainda não tem segurança, um lugar para voltar, é complicado. Quem protege demais acaba também por dizer que o outro é incapaz. Aí são super protetores, os pais que, né, sufocam, os pais que não dão espaço para esse adolescente errar, cair, viver, né? Ter a experiência de vida, né? Porque aí eu estou falando assim, ele não sabe, ele ainda não consegue. Então, é falar que o outro é incapaz. Deixa ele tentar, deixa ele, mesmo que ele erre. Aí é muito comum, né? Que pessoas com algum modelo interno inseguro também construam um perfil de dependência químico-emocional buscando situações limites, relações tóxicas ou de codependência. E na adolescência isso vai num pico muito forte, né? Então, se a infância já teve esse desenvolvimento mais inseguro, na adolescência isso vai ficar escancarado, vai ficar explícito. Tanto que a maioria das pessoas começa a usar drogas, álcool na adolescência, né? Mesmo que tenhamos uma história tortuosa em relação à nossa autoconfiança como pais, mães, cuidadores ou responsáveis, sempre é possível ressignificar a nossa história e nossas vivências, né? Como? Com novas experiências significativas. A adolescência é uma grande oportunidade para isso, né? Que nos traga uma sensação interna de segurança e confiança nessa relação. Então, se você sentiu que não construiu muito bem ou que essa relação foi balançada com a adolescência, ótima oportunidade para construir de novo, né? A adolescência é uma grande oportunidade de fazer isso. A busca pela segurança emocional está explícita nos grupos que o seu filho vai, frequenta, consome, né? Os tipos de amizade, namoro também, né, revelam muito das novas necessidades emocionais. Né? Então, quem ele namora pode estar falando, muitas vezes, né, o adolescente, o jovem, de alguma necessidade que não foi suprida emocional, né? Afetiva e até mesmo sexual. A família não é mais capaz de suprir sozinha essas novas necessidades. Isso é muito importante, né? Ele precisa dessas outras vivências. E aqui, confissões de adolescente, só para o povo milenial matar a saudade. E é isso, né? A psicoterapia juvenil é muito parecida nesse sentido com a infantil, mas tem uma diferença, né? O adolescente já sabe muito o cenário que está colocado ali, quanto a criança às vezes não entende muito bem. Tem uma percepção, né? Mas o adolescente está mais claro para ele, que ele é o problema, né? Muitas vezes os pais trazem dessa forma, né? Então, a gente está com dificuldade, pede ajuda. Já tem profissionais, né, muito para fazer esse trabalho. Eu sou uma deles, né? Uma deles esses profissionais. Então, existe muito preconceito com terapia, mais uma vez, né? Os adolescentes já vão entrar, você lembra da moral? Eles estão entrando em contato com isso, então eles já vão também ter uma visão, um olhar sobre terapia muitas vezes, né?
E, dependendo se for um discurso negativo, eles vão ter mais resistência a fazer, né? Então, tem isso também. E é isso, mas quando eles encontram um terapeuta, né, uma figura adulta, que não se contrapõe necessariamente a eles, né, e talvez estejam mais expostos a conhecer ele vai se abrir, ele vai criar um vínculo, né? Porque o adolescente toma como princípio, o adulto, autoridades, como algo que ele tem que se contrapor. Isso o terapeuta, geral, né, esse terapeuta, né, que tem muita familiaridade com essa fase, ele não vai reforçar isso no adolescente, pelo contrário, ele vai desconstruindo isso, né? Então, uma escuta sem cobrança, né? O terapeuta não está ali para atender a demanda dos pais sobre esse filho, o terapeuta do adolescente está ali para atender o adolescente, né? Então, isso também é bem importante, né? E aí o adolescente vai confiar nesse terapeuta também. E vai ser um outro modelo, né? Também parental, de alguma forma, né? Em relação a como esse terapeuta também pode orientar e instruir esses pais em relação a esse filho, né? Ou filha. Então, o terapeuta passa a ser mais um adulto de referência, né? E isso já alivia esses sintomas muitas vezes, né? O terapeuta não vai substituir os pais também, né? Então, ele torna isso um suporte temporário, até que essa situação seja bem avaliada e possa ter tido intervenções, né? Enfim. E essas intervenções, elas podem incluir o comportamento dos pais, inclusive, ou seja, às vezes a atitude que um pai e uma mãe têm ali na situação pode ser refeita, né? O terapeuta pode reorientar. Mudança de escola é comum, às vezes a escola não, né? A política da escola não combina, né, os valores da escola com quem aquele adolescente está se tornando, né? Então também isso é importante da gente ter bem claro. Mudanças na dinâmica familiar, muitas vezes também, situações na casa podem ser avaliadas. Muitas vezes também o uso de medicação preventiva, até teve muitas vezes em casos de ideação suicida ou até tentativas, pode entrar com medicação para aliviar os sintomas, ou autolesão também é comum em adolescentes, né? E atividade física também, né? Você gastar energia, né? O papel do terapeuta é o de dar suporte para a família, trazer referências novas e não a de atuar no lugar da família. Né? Quem deve buscar ajuda? Né? Ele também é um atendimento mais familiar, não igual criança, né? Que basicamente os pais vão estar sempre ali, às vezes o atendimento com o adolescente tem uma certa autonomia mesmo, então os pais vão ser chamados de forma mais esporádica. Claro que depende do que está acontecendo, se for uma situação grave, não, mas se for uma situação mais tranquila, sim, né? Visto que é necessário entender quais modelos, né, foram e seguem sendo internalizados por esse adolescente. Né? Esses resultados, né, dessas situações vão falar da autoconfiança desse adolescente, né? Quanto ele é capaz e se sente capaz, né? E tem orgulho de quem ele é, ou de quem ele está se tornando, melhor dizendo, né? E não só do que esperam dele. Né? Isso é muito importante, né? Nenhum filho quer desapontar a sua família, por mais que ele pareça só fazer isso, né? Especialmente os pais. O problema não é o adolescente em si, né? Se ele tiver medo ou vergonha de quem é, por conta do julgamento dos familiares ou dos amigos, pode passar a ter uma vida paralela, ou seja, cindir, né? Ter uma separação. Ele vai ter um lugar que ele pode ser ele mesmo, escondido, e um lugar que ele finge para agradar o que ele acha que esperam dele ali. Né? Ou que de fato às vezes até esperam, né? Às vezes não é nem que ele acha, às vezes está muito explícito, né, na família. Muito comum em vivências também de adolescentes LGBT, né? Tem muitas famílias que não têm um valor ali rígido, né, conservador, e o filho vai agir de uma forma em casa, com os amigos, na escola, em outros lugares vai ser de outra forma. Bem triste, né? Ter que ter duas vidas. Né? Muito triste mesmo. Isso tem sequelas severas na vida adulta, né? E até se colocar em risco, muitas vezes, porque ele não vai confiar de contar ou de falar do que ele quer, porque vão brigar, então ele vai se pôr em risco e ninguém sabe, né? O mais importante é reconstruir a confiança, o vínculo entre adolescentes e seus familiares, então a terapia vai, muitas vezes, por aí, porque ele não é mais aquela criança, ele está renascendo para ele mesmo e, consequentemente, para as outras pessoas e relações da sua vida, e os pais estão incluídos nisso. É preciso redescobrir o filho.
né? Ou filha. Então, escutar a si próprio é fundamental. Mais uma vez, né? Apontar o erro da criança e do adolescente é mais comum, mas seria muito mais produtivo repensar nossas posturas e condições emocionais enquanto adultos e oferecermos a esse adolescente ou adolescente. O que eu posso mudar em mim que é favorecer a minha filha ou meu filho? Sintomas adolescentes no comportamento se originam muitas vezes na infância, ou seja, vai ser importante levantar o histórico, né, desse adolescente até antes de fases anteriores, e também na escola, né, das quais ele fez ou faz parte, o quanto essas situações favorecem a nossa saúde mental e a construção da própria identidade. Sintomas emocionais e comportamentais são muito importantes para a avaliação psicológica, assim como sintomas físicos são para uma avaliação médica. Muitas vezes, as figuras parentais são encaminhadas para a psicoterapia também quando está num processo familiar, né, ou quando está vivendo uma criança ou adolescente, porque o terapeuta percebe que tem demandas ali naqueles pais que só orientação com ele não vai ser suficiente, que os pais vão precisar também de um espaço terapêutico. E aí se encaminha os pais para uma terapia individual, a fim de que lá eles possam rever questões pessoais com mais profundidade, qualidade, e aí poderem, né, se trabalhar e estarem melhor na vida e com os próprios filhos, né? Então, os medos antigos, temores dos adolescentes que eles foram um dia, muitas vezes se projeta no filho, né? E sobre o seu futuro. Então, é muito importante liberar o adolescente das suas frustrações. Ele não tem que resolver os problemas ou situações que você queria ter resolvido e não resolveu. Você que tem que resolver, né? Então, você está pondo uma coisa que sequer é dele, não é, né? Então, o adolescente vai ter as próprias questões dele, não precisa das suas também, né? Se cuidar é a melhor forma de cuidar do outro. Nada melhor do que o exemplo, né? Se o adolescente vê que o pai e a mãe se cuida, né, se olha, ele também vai querer se olhar. Para que o seu filho consiga se rever, você também precisa se rever. Será, né, que só apontar o erro para ele vai resolver o problema, né? Se é uma relação, se é uma relação, né, entre pai e filho, existem os dois lados. Então cada um precisa fazer a sua parte. Aqui são os instrumentos de avaliação, anamnese, testes, né, desenhos, mesma coisa que com crianças, só que tem essas reuniões também, né? Muitas vezes pode ter também visitante escola. O diagnóstico, né? Ele vai ser, né, esses instrumentos que eu falei, testes, desenhos, relações, conversas, né? Ai, que eu coloquei aqui, reuniões, né? Vão ser usadas para fazer essa avaliação, esse diagnóstico. E aí a gente vai também fazer o prognóstico, que é saber para onde vai, né, para onde caminha esses sintomas ou a condição daquele adolescente, né? Então ele pode estar desenvolvendo alguma coisa a curto, médio ou longo prazo. Então isso tudo vai ajudar, né, a família a se rever perante o que está acontecendo. Então um bom diagnóstico favorece um bom prognóstico. O que pode acontecer na vida de um adolescente não é uma escolha só dele, mas também dos adultos responsáveis por ele. Pagar ou mandar o adolescente fazer a terapia não resolve o problema. Precisamos nos implicar na vida dele. Essa é a maior intervenção que podemos fazer. Há indicações, né, de leituras, então alguns dos dois primeiros estão também naquele primeiro vídeo, né? E esses três têm mais a ver com o tema, né, que a gente trabalhou hoje. Então, terapia com famílias e adolescentes, terapia aqui também tem um olhar do psicodrama, né? Adolescente em desenvolvimento, que aqui é realmente as fases de desenvolvimento e olhar o adolescente nessa fase, e a psique do adolescente em perspectivas junguianas e winnicottianas, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai ficar aqui com mais essa possibilidade de aprender mais sobre os adolescentes, essa fase tão importante da vida de todos nós, e a gente precisa acolher melhor esses adolescentes, porque a pandemia também aí deixou um espaço para muitos deles, né, de inabilidade, né, de não conseguir socializar, porque tinha que ficar em casa e é a fase que mais precisa, tá bom? Então, um beijo, espero poder ajudar vocês nesse caminho aí com os adolescentes e nos vemos nos próximos vídeos. Beijo.